já observa o primeiro ponto da reflexão: obediência. Saul era obediente ao seu pai Cis. Eu não sei, acho que no meu tempo, na minha geração, acho que nós temos aqui umas 4 gerações aqui na igreja. Mas, por exemplo, vocês que já são dos 40 em diante, na época de vocês, se o pai, principalmente o pai, mandasse vocês fazer alguma coisa, vocês pensavam 2 vezes antes de ir? Rapaz, porque assim, pelas histórias que a minha mãe conta, não era nem tanto o meu avô domingo, era a minha avó mesmo, que era carrasco. Se ela dissesse assim, Rita, faça isso, ela nem dissesse mais, ela nem abria, não tinha nem negócio demais, não. Ou vai, ou escola, né? Nesse tempo, a gente percebe que a obediência vinha de cedo. Antigamente, os pais costumavam educar os seus filhos na obediência. Bora, vai fazer isso. Tinha que ir. Só que hoje o que a gente mais observa é que tem um erro na criação dos filhos. Os pais de hoje, dessa geração, principalmente aqueles que têm o primeiro filho, pensam o seguinte: eu vou fazer com meu filho tudo diferente do que os meus pais fizeram comigo. O que eu não tive, eu vou tentar dar para o meu filho. Aí cai na besteira e começa a perder o controle sobre o filho. Aquela história de criar os filhos com um cabrestinho curto, gente, isso é fato, isso é verdade. Dê só, é o meu pai dizer isso, rapaz, menino, a gente não pode dar liberdade para o menino, não. Eles só querem um pedacinho do seu dedo e um pouco eles já estão com o braço todinho. Eles só querem uma pontinha. E a gente percebe que uma das coisas que mais falta hoje dos filhos com os pais é a obediência. Se hoje tem casa, infelizmente tem casa, que se o pai disser assim, meu filho, faça isso, a língua do menino é maior que essa igreja. Além de não ir, ele ainda deixa uma ignorância com o pai e principalmente com a mãe, né? Na escola, nós que somos professores, uma vez eu disse isso numa reunião. Eu até fiquei assim, com medo de não apanhar depois. Na reunião de pais na escola, eu disse assim para os pais: pais, olha, tem menino que é complicado, viu? E os filhos a respeitar, a ser obediente, é de pequenininho. Lá em casa, a minha menina, quando começava a querer dar um enxeuzinho, a boca da mãe, e eu me chuvei é bom, né? Vocês vão me concordar que tem vô e vó que deseduca. Aí a mãe nunca apanhou quando era pequena, olha aí. A mãe não apanhava, não. A mãe sofria tentativa de assassinato. Era diferente. Eu acho que muita gente viveu isso aqui. Não, na minha época não apanhava, não. O pai e a mãe só botavam me matar. Talvez se você é consideração de vocês. Aí a minha filha dando um showzinho e eu chegava lá. Aí a mãe, não bata na bichinha não, que ela não entende. Aí nesse de não entende, a criança está com 18 anos e o pai está dizendo que não entende. Aí, meu filho, quando for querer dar um jeito, não dá mais certo. Tem que ser pequenininho, ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Obediência é educar, é trazer para a igreja. O meu filho não quer vir para a igreja. Como é a história, rapaz? Né? Tem que ser desse jeito. E quando estiver dentro da tua casa, quem manda é você. Agora, quando ele já estiver com o pescoço mais grosso, estiver trabalhando, aí sim. E detalhe, fora de casa, né? Porque se trabalhar e continuar morando, quem ainda manda é você. Não é porque você envelheceu, está acamado, que você deixou de ser pai e mãe. Você pode dar carão no seu filho. O seu filho pode ter 50 anos. Dê um puxão de orelha nele se ele estiver precisando. Porque você é pai e mãe até que você morrer. E a gente, como filho, precisa ser obediente aos nossos pais. Lembremos disso. Baseados na obediência de Saul, sejamos obedientes a Deus. Ensinemos também os nossos filhos a serem obedientes a nós, pais, e a Deus também. E essa é uma das nossas missões. Aí o que acontece? Saul foi obediente. E ele não achou os bichos. Não
Samuel, o profeta. E ele pergunta: ei, senhor, vem cá, onde é a casa do vidente? Por coincidência ou não, Samuel era o vidente, era o profeta. E no dia seguinte ungiu Saul com óleo, e ele se tornou rei de Israel, um dos maiores reis do Antigo Testamento. No salmo de hoje, nós rezávamos: ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Nós cristãos, nós filhos de Deus, precisamos ter a nossa... Só prestar atenção para falar depois. Os incomodados, né? Na nossa vida sempre vai existir aquelas pessoas incomodadas com a nossa situação. Jesus lá com Levi, os outros cobradores de impostos, com os pecadores comendo. Aí os doutores da lei chegam para os discípulos e dizem: rapaz, como é que pode? Esse homem aí, esse Jesus, ele sabe quem é que são, quem é esse povinho aí que está na mesa com ele. Olha aí, ó. Já fizeram o julgamento. Já se acharam, já se colocaram melhores do que os pecadores, os vivos pecadores. Na nossa vida a gente não pode julgar o próximo. O único que pode nos julgar é Deus. Mas a gente tem que mudar de vida. Para, ao sermos julgados por Deus, Deus olhar para a gente e dizer: servo bom e fiel. Tudo bem, a tua vida está bem arrumadinha, continue assim. Quando Jesus escuta a pergunta, ele diz assim: pessoal, olha, quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim para os sadios, para os santos, para os justos. Eu vim para os pecadores. Você, pessoal, você, nessa noite, pode se achar a pessoa mais pecadora dessa comunidade. Olhando para a tua vida, olhando para as tuas atitudes, tu pode pensar assim: poxa vida, eu estou pecando tanto contra Deus. Deus não olha para o teu pecado. Jesus não quer saber o que tu fez. Ele está disposto a transformar a tua vida para tu não fazer mais as coisas erradas de novo. Tem uma questão, até estava vendo um vídeo hoje. Vocês conhecem alguém, pessoal, que a boca da pessoa é dizer que odeia? Eu odeio essa comida. Eu odeio fulano de tal. Eu odeio. Seja louvado, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu nos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esses da comunidade, a cada pedido rezemos: por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Porque nos chamastes para a vivência e a dedicação em vosso reino, tornando-o vivo e presente aqui e agora. Vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Porque, escutando vossa palavra, nos tornais firmes e decididos no seguimento de Cristo. Por vosso Amor, ouvi-nos, Senhor. porque desejais que sigamos a Cristo com generosidade e fidelidade, a exemplo de Mateus, que tudo deixou para nos seguir. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Porque contais conosco no anúncio do Evangelho e no compromisso de vosso reino. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus de misericórdia, fazei-nos atentos aos sinais de vosso reino e de vossa bondade, a exemplo de Maria, a mãe de vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Podemos sentar e vamos ofertar a Deus o nosso coração, a nossa vida, a nossa família. Oh
sabes também, o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, Senhor, mas que tua minha vida é tudo que tenho. Recebe o meu dar, me faz a morada e habita em mim. Me pegue em teu colo e acalma em teu peito. Sou eu dentro e a minha essência exalar. Eu sei e de fé, em todo amor, confiança e fé em Deus, rezemos juntos como o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a Amém. paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Graças e louvores sejam dados a todo momento. O Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. O Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. O Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, sereis Que salvos. o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Fazem juntos dessa vez o Senhor. Merecemos tua presença, nos asseus dos nossos Na certeza de que Nossa Senhora ora por nós diante de Jesus. E que você possa agora fazer ao Senhor a sua oração de gratidão. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Vai agradecendo aí no teu coração aquilo que tu trouxe, pelo que você é grato a Deus nessa noite. E obrigado, Jesus, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha comunidade, Jesus. Obrigado, Senhor, pela chuva desse dia de hoje, e te pedimos a graça de um bom inverno. Obrigado, Senhor. Obrigado porque todos os dias tu nos convida, tu não desiste de nenhum de nós, Jesus. Obrigado. Independente do teu problema, do teu pecado, principalmente do teu pecado, Jesus deseja mudar a tua história. Jesus nessa noite deseja transformar o teu viver, o teu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Porque a nossa
força vem de Deus. Aquele que nos fortalece se chama Jesus Cristo. Por isso, não importa o tamanho da tua tribulação, o tamanho da tua tempestade, da dificuldade que tu vem vivendo, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que o problema na tua família. Deus é maior do que o teu desemprego. Deus é maior do que a depressão de muitos filhos de Deus. Basta a gente crer. Deus é maior do que o ódio que tantas vezes nós guardamos no nosso coração. Deixe Jesus te curar, Senhor. Que nós possamos dar um sim ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem teus pecados. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior do que a Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste e alegramos-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem avisos? Podemos sentar. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer aqui desde já a todas as pessoas que nos doaram o cimento para a gente já dar início, o reboco da nossa capela. Essa parte de lado do fundo, daqui, esse lado por baixo, foi 16 sacos que sobrou do piso e uma parte do presbitério. As outras foi mais 4 sacas que a gente já recebeu de doações que nós colocamos no presbitério que não deu com as 16 sacas que a gente tinha comprado por piso. A gente agradece aqui ao Irã que doou um saco de cimento, o Gopal que doou 2 sacos de cimento, 2 sacos de cimento do seu Genésio, 2 sacos de cimento do Cleivan, 2 sacos de cimento do Cleildo, meu irmão, 2 sacos da mãe, um saco do Leandro, um saco de cimento do César, 2 sacos do terceiro Zé Sidônio e 4 sacos da Lúcia do seu Zé Bordel.
A gente agradece. Também tem um saco aqui do Zé da Janaína também, que nos doou também o cimento. A gente agradece. Com esse cimento que a gente já tem doado, com a graça de Deus, dá para nós concluir o restante da capela por dentro e sobra para a gente fazer o piso da sacristia. Para a gente fazer o piso da sacristia, a gente tem que comprar mais 2 anéis para colocar na porta, que a porta da capela vai ser dentro da sacristia. No meio da sacristia, a gente vai cavar a porta para a gente. Aí a gente só pode puxar o piso da sacristia quando esse anel estiver aqui e a gente cavar a porta, aí a gente passa o piso por cima. Deus nunca materializa isso para nós, o que nós tínhamos, só dá para a gente fazer essa parte desse lado aqui para concluir. Aí agradecer o Java, agradecer aqui a Luzanira, agradecer o vô, agradecer a mãe, toda a construção da nossa capela, eles estão no meio, a Cláudia, eles sempre estão com a merenda, a Dona Graça, todas as pessoas que nos têm doado desde já, a gente agradece muito. O padre também, eu já mandei, ele pediu a foto, eu mandei a foto, aí ele ficou muito contente com o esforço que a comunidade está dando em concluir com a capela aberta. A gente já está no Santo Pedro, louvando e agradecendo a Deus por mais um dia e pedindo a Deus que dissipe esse mal. Todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, a gente está aqui na capela. Sábado temos a nossa celebração da palavra, a celebração após a celebração, o nosso missão, com a graça de Deus, nós entrega essa ria, essa máquina de lavar, que já está dominando, não lava mais de novo. Mas no dia 22, se Deus quiser, a gente entrega ela para o dono e o dono vai lavar sua roupa, não vai dar mais pegando roupa nas mãos. A máquina do chiquete. Aí a gente entrega a máquina de lavar no dia 22. Na segunda-feira, completa 4 anos de vida eterna no domingo. Quando for na segunda-feira, temos a celebração de 4 anos de vida eterna. A Cláudia está aqui, a dona do aniversário. Então, convidando toda a comunidade, se sintam todos convidados para a celebração de 4 anos de vida eterna da Cláudia. Esse mês a gente não tem missa, mudou a Assembleia, agora é no dia 5, né? Pessoal, tem uma coisa. Sempre vemos toda quinta-feira, todo domingo, nos últimos domingos e últimas quinta-feiras, nós vamos pedir. Pessoal, vamos rezar para Deus fechar tudo de novo, né? Rapaz, ninguém aguenta mais fechar nada. E mais a igreja, né? Que a gente tanto espera. Tem gente esperando abrir a igreja até hoje, porque falava tanto em abrir e não volta ainda, né? Então, que Deus nos livre de ter que fechar tudo de novo, a gente tem que voltar a rezar em casa, assistir missa em casa, assistir em casa. É bom a gente ir para a igreja, né? É bom a gente ir para a igreja, tá bom? Obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Vamos pedir a bênção de Deus. Ficou alguém lá na tua casa nesse momento? Ficou, né? Lembra agora da pessoa que ficou lá na tua casa. Que essa bênção que você vai pedir agora caia também sobre quem ficou lá na tua casa. Sobre a tua casa, que Deus livre de todo mal, de todo olhar negativo. Que Deus abençoe os nossos caminhos. Por onde a gente passar, que Deus esteja sempre nos protegendo. Pela intercessão de São José e de Nossa Senhora, desça sobre nós, a nossa família, a nossa casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus. Maria de Nazaré.